Estamos iniciando o programa Em Negócio aqui pela Vale TV, canal 14.6 da NET e por todas as plataformas digitais e também através do ecossistema Mais 7 IPO. E o tema de hoje é governança e sucessão. E o meu convidado de hoje é Paulo Eloy Grins, que durante 20 anos exerceu a presidência de uma das maiores empresas de calçados femininos do Brasil, a Piccadilly. Seja muito bem-vindo, Paulo, para o programa Em Negócio dessa noite. Obrigado pelo convite. Me sinto honrado com o convite, né? Havia a lista das pessoas que já participaram contigo no programa e realmente me senti honrado e feliz em poder contribuir com a proposta do tema de hoje. Com certeza, eu tenho certeza que vais contribuir muito, até porque a vida traz muitas experiências, boas e ruins, e tudo isso canalizado por uma coisa muito boa, que é exatamente a sucessão. Mas, Paulo, antes de a gente entrar um pouco nesse tema, meu negócio é mercado imobiliário, tá? Certo. Mas vamos pensar o seguinte, uma indústria. A Piccadilly iniciou em 1955. Isso. O número 3 com vocês está bem acompanhado, porque era o seu Almiro Grins, pai de vocês, o teu pai, Isso. mais 2 sócios. Exatamente. Depois vem a segunda geração, 3, que também é o Adair, Tibúrcio e tu, Isso. se me permite dizer assim. Por favor. E agora a terceira geração, 3 também, Cristine, Ana Carolina e Ana Paula Grins. E tu sabe que tem uma boa coincidência nesse dia, desse ano, é 69 anos de fundação? Sim, completamos esse ano. 69, então, 3 vezes 2, 6? 3 vezes 3, 9. Coisa bonita, né? Cultura Olha só, geral. não tinha me atentado a esses Pois números, então, não. vamos lá. Mas, Paulo, entrando diretamente no assunto da governança e sucessão. Perfeito. Durante 20 anos estivesse à frente da presidência. Me conta um pouco, ou conta para nós, porque isso é algo que para a época era muito novo. Já pensar olhando para frente. Como é que foi esse processo para vocês? Pois bem, esse processo foi, de certa forma, tranquilo, porque meu pai nos colocou os 3, né, de sócios bem cedo, mas tinha uma condição para entrar de sócio, só quando todos os 3 estivessem casados. Mas olha só, olha que o casamento, então, Foi importante. foi importante. Mas como eu sou o caçula dos 3, eu furei a fila, eu casei antes do Tibúrcio, que é o do meio. E aí ele casou na sequência e aí meu pai já pensava em nos preparar para sucedê-lo, né? E aí foi com os anos, a empresa com a nossa participação, claro, ela desenvolveu muito, cresceu muito, né? E aí ele, por volta dos 72, 73 anos, ele manifestou isso numa reunião de diretoria, né? De que ele gostaria de iniciar esse processo, fazer reuniões de família e tal. E aí foi que nós propomos para ele que fazer isso de uma forma profissional, que a gente imaginava a dificuldade dele em decidir qual dos filhos ser que ele indicaria, né? E aí contratamos uma empresa, na época era a Focken Consultoria de Porto Alegre. E eles vieram na empresa e ficaram durante quase 3 anos semanalmente dentro da empresa, não todos os dias, 2 ou 3 dias por semana, nos preparando para essa sucessão. E também preparando o nosso pai para isso, né? Porque quem passa, como eu passei por isso, eu imagino a dificuldade que foi para ele na época, né? Essa empresa repassar para nós, né? E ele já estava com um problema de doença e tal, então ele anteveu isso, né? Ele se preparou, pensou bem. Um visionário para a Visionário, exatamente. E essa empresa veio e fez um trabalho de psicólogo com ele também, era uma psicóloga conosco também. E aí eles envolviam ele muito nessas reuniões do próprio grupo da Foca em Consultoria, para entender o que ele gostava, o que ele achava que era importante. E aí, nessa atuação deles dentro da empresa, eles acabaram realmente fazendo a sucessão
e com ele me indicando como presidente. E Né? qual seria o primeiro motivo? Já que correste na frente, casaste antes de todo mundo e, na verdade, a tua intenção mesmo era ser jogador de futebol, né? Sim, cheguei a ser jogador profissional, né? Pois Mas, é. eu não te contei, essa alguém te contou, né? Não, a gente fica sabendo, né? A gente Em fica sabendo. 69 até eu recebi convite do seu Odiermin Petri, que era o presidente do Grêmio, né? Para ir pro juvenil do Grêmio, né? Mas aí foi que meu pai já atuou, né? E disse: não, eu não criei filho para ser jogador de futebol, eu preciso de vocês na empresa. Eu criei essa empresa para que no futuro ela trouxesse melhores condições de vida para minha família, né? Então eu acabei não indo, mas acabei jogando no Igrejinha e outros clubes amadores, né? Para passar o tempo de final de Passar o semana. tempo. Até porque não dava dinheiro também, né? Não dava, como hoje, né? Também. Claro. E aí foi que o motivo que meu pai demonstrou e verbalizou na reunião da definição de que eu sempre fui realmente, eu acompanhava meu pai nas férias ou no período próximo de um final de semana, em visita a clientes e na época próximas do Natal, ele pegava uma Kombi ou alugava um furgão e botava pedido dentro e levava para São Paulo, para Curitiba, para Santa Catarina. E aí essa proximidade, né? Então eu aprendi a conhecer os clientes. Eu participava com ele nas compras, ele me levava junto, porque na época era tudo em Novo Hamburgo, né? Tudo em Novo Hamburgo. Eu vinha não sei quantas centenas de vezes com ele em Novo Hamburgo, conhecia os fornecedores e tal, né? E isso ele alegou, né? Então para os irmãos, né? E foi sim muito tranquilo, porque o Adair sempre foi ligado na parte financeira da empresa. Ele sempre, depois que o meu pai passou, antes de passar a presidência, a parte financeira já era com meu irmão Adair. E o Tiburcio era da área de desenvolvimento. E aí os dois, inclusive, endossaram Que bacana. a opinião, né, do pai. Né? Acho que isso já é um resultado maravilhoso dessa empresa, né? Eu acho que foi 90%, né? Porque na sequência e na participação de eventos que eu participo sobre sucessão e governança, a gente escuta as perguntas e elas são todas iguais, de problemas que podem surgir, né? Mas os problemas surgiram, mas pela condição de respeito ao pai, né? Pelo tudo que ele fez, que ele nos deixou, a gente passava por cima, né? Era resolvido tranquilamente, sem estresse nenhum, né? E aí foi que a empresa realmente fez o boom, né? Estourou. Nada por conta do Paulo ser presidente, mas sim no trabalho de equipe, né? Trabalho de equipe, claro. Mas eu exerci a liderança, né? Tanto que não preciso ter vergonha de dizer, o Adair sempre dizia, não, o Paulo falou, tá falado, não tem que discutir muito tempo, não tem que fazer reunião muito longa. E se tem trabalho, tem dinheiro para pagar também. É, Fica mais fácil a vida exato. dele também, né? Com certeza, né? E aí eu E dizia, alguém para criar também, o Tiburcio para criar. para criar. E aí foi que também já veio a minha filha mais velha trabalhar com o Tiburcio, ela se formou com o Carrasco, né? Pô, saudoso, José Maria cara. Carrasco, né? Ele dava os cursos de estilismo, né? E ela não passou no vestibular, mas ela tinha o dom de criação. Ela era jovem, ela fazia bijuteria, botava uma banca na frente da casa da minha mãe para vender para os transeuntes ali, né? Mas que A bárbaro. maior cliente dela era minha mãe, né? Comprar da neta, né? E sendo filha do presidente da Picadilly. Isso, sabe? Olha que Então, interessante isso é, também. e aí e o tio Burso precisando de alguém para ajudar ele, foi numa do José Maria Carrasco, que ia com nós todos os anos em 3, 4 feiras na Alemanha, Itália, França, né? Que ele era também espanhol, né? Uhum. E aí, o Carrasco, tu não tem ninguém para me indicar para eu tô precisando de alguém daí, mas tu e o Paulo não, tu e o Tiburcio não se falam, tu e o Paulo não se falam? Como assim? A filha dele tá comigo aqui, talvez seja uma das melhores alunas que eu já tive, né? E assim então veio o filho do Tiburcio, veio a filha do Adair, foi entrando, né? Ela trabalhou no consulado brasileiro na Inglaterra e aí veio para o Brasil, cá trouxe um inglês junto para casar com Quem ele, é a né? filha do? Do Adair. Certo. E aí ela veio para ficar no Brasil, aí eu botei ela junto comigo na área comercial de mercado externo, falava inglês fluentemente e tal, né? E assim foi indo e foi se apropriando, né? Eles vieram
E todos eles foram muito importantes no processo, né? Inclusive, me permite, Por favor. essa exportação que teve um momento que exportaram muito para a Sim, própria Inglaterra, né? sim, exato. E tem alguma coisa a ver com essa ligação da filha do Adair vindo para cá? O mercado ficou mais fácil de ser atingido? Já tínhamos, Já tinha. mas realmente houve um incremento por ela Claro, estar lá, né? claro. Então houve um incremento, ela pôde participar disso, né? E daí foi também que ela saiu do consulado para voltar para o Brasil e trabalhar comigo na área de comércio internacional, né? Me acompanhou em 1994, foi a primeira vez que eu fui em feira na China, né? Estavam recém começando os ocidentais aí para lá, né? Barbaridade. E daí encontrei lá, ó, a gente até tirou uma foto junto na feira de Gramado no ano passado. E agora eu soube que ele faleceu, que também tinha uma coluna no NH. Nossa, Agora, eu tá meio... desculpa que não Não, lembro. não, mas daqui a um Mas pouco vai vir. e Daqui a ele um pouco escreveu vai um vir. livro sobre empresários, empreendedores e corajosos que ele tinha encontrado na China. Ele me menciona o Nestor de Paula, Tá falando do Aurélio Decker? Aurélio Decker. Ah, sim, sem dúvida. Ele escreveu no livro isso, né? Então, foi... Eu sempre falo também que por isso, para mim, foi tranquilo ser presidente, que não precisava me preocupar com a área financeira, não precisava me preocupar com a área de criação, e sim liderar o processo, e meu foco sempre foi na área comercial. Muito bem, vamos lá. Só uma coisa que eu acho que é muito importante para a gente contextualizar. O pai de vocês, ele tinha que idade quando começou em 1955? 26 anos. Pois é, mas imagina só, eu acredito, de Igrejinha ou daquela região, Lá do interior de Igrejinhas, da colônia. da colônia. Pois é isso que a gente fica impressionado, né? Que as pessoas praticamente, muitas vezes sem estudo, porque isso era uma coisa muito difícil, distante, Quarto ano primário. e poder chegar e ter uma liderança que foi natural. Não tinha livrinho nenhum para dizer, vamos fazer assim, vamos fazer Não tinha assado. coaching, não tinha nada, Não né? tinha nada e ele soube conduzir. Eu vou até dizer, me permite, mas eu acho que tinha muito Deus nessa trajetória toda, né? Acho que ele sempre tem que estar presente para a gente ter Sempre sucesso, para né? poder fazer exatamente o que... Essa é a admiração do meio que conheceu ele, do setor calçadista, né? Como ele começou. Eu não sei se chegaste a conhecer o pai do Daniel, da Via Marte, seu Egon Gewehr. Sim. Meu pai e seu Egon, meu pai é um pouco mais velho que o seu Egon, mas meu pai e o Egon, por ser o seu Egon de Nova Hartz, na época era Picada Hartz, né? Uhum. E meu pai... Hartz Picada. E aí meu pai de Solitária, e Nova Hartz e Solitária são próximas por dentro. Por dentro. Eles se conheceram e arrendavam, tipo, o Jorge tem uma propriedade, mas não planta. Os dois te procuravam e te propunham plantar naquela propriedade. Os caras eram empreendedores, então. A meia. O proprietário da área ficava com a metade e eles dois com a outra metade. Mas eles eram empreendedores, então, Eram natos. E aí foi que meu pai resolveu vir para a igrejinha, para o centro. Que aquilo já não... Aí nasceu o Adair. Né? Nesse primeiro momento, já meu pai casado, então, né? E aí meu pai foi órfão de pai com 8 anos. Ele ficou órfão de pai com 5 irmãs. Ele teve que ajudar a criar as irmãs, tudo, né? Ajudar a mãe, ajudar. E aí ele veio para a igrejinha e um irmão da minha mãe convidou ele para ser sócio num alambique. Aí ele ficou um pouquinho no alambique e ele disse que isso não dava dinheiro, isso não... Aí ele abriu um armazém. Daí era tudo no caderninho, né? Pagava no fim do mês. Na venda, né? Na venda, né? Na venda. E aí disse que metade não pagava, isso também não era futuro. Aí foi que ele abriu a fábrica. E aí foi que ele tinha 2 sócios investidores na época, né? Que depois ele comprou a participação deles, né? E foi ser o cara que foi, né? Um respeitado, ganhou muitos prêmios a nível nacional, né? Que bacana, que bacana. E aí a gente sempre fala, né? Que o estudo é importante, mas ele não é tudo, né? Tem que ter a vontade, tem que ter a bênção do nosso Todo-Poderoso, né? Então, e aí por isso que a cidade homenageia ele com
o Parque da Outubro. Ela se funde, né? Se funde. Igrejinha se funde com a história da Piccadilly e vice-versa, né? E vice-versa. Esse dia um senhor, não sei se é possível, Claro. disse, Paulo, eu tenho uma história para te contar. Eu também já sou um senhor, né? Mas ele é mais. Somos, então. Ele disse uma história do teu pai. Eu disse, mais uma, deixa eu ver se eu sei essa, né? Porque as pessoas vinham e contavam, né? Diz ele, uma vez eu estava doente, encontrei o teu pai no bar, e ele viu que eu estava um pouco abatido. Aí ele disse, o que tu tem? Aí eu disse, eu fui no médico, o médico me deu uns remédios aí, e eu não comprei ainda, nem sei se vou tomar. Aí disse que o pai disse, deixa eu ver essa receita aí, né? Porque o pai pegou a receita e tal, ficou com ela na mão, daqui a pouco, sem ninguém notar, ele levantou e disse, eu já volto. Pegou, saiu. E ele, 10 minutos depois, voltou com um saquinho, tá aqui esses remédios, e tu agora vai para casa, tu nem vai terminar de tomar essa cachaça que tu estava tomando aí. Vai para casa e toma esse remédio. Ele dizia, tu já viu um negócio desse? Ele saiu da companhia de nós lá, foi comprar o remédio para mim. Coisa maravilhosa. Porque ele sabia que eu não tinha comprado, não tinha dinheiro. Paulo, vamos continuar nosso bate-papo logo após o intervalo, mas eu até, antes de chamar, eu ainda vou fazer mais um comentário. Veja só, Piccadilly, 1955. Vamos usar a matemática de novo? Vamos. Com o início de 12 pares de calçados por dia, 12 dividido por 4 dá 3. O 3 carrega com vocês, né? Fique conosco, porque nós já voltamos. Óptica Ponto de Vista e Lentes Zeiss. Confeccionamos lentes personalizadas, porque o nosso desejo é fazer você enxergar melhor. No Calçadão de Novo Hamburgo, venha nos visitar. Voltando para o programa É Negócio dessa noite, tendo como convidado Paulo Eloy Grins, que durante 20 anos foi presidente de uma das maiores empresas calçadistas femininas do Brasil, a Piccadilly. Paulo, dando continuidade ao nosso tema, a gente sabe que 95% das empresas do Brasil ou sofrem rupturas ou são extintas nesses processos de sucessão. A Piccadilly faz parte apenas dos 5%. Então, eu gostaria que tu pudesse falar sobre essa experiência que tu adquiriu a receber essa responsabilidade do teu pai, aonde os teus irmãos estiveram prontos e te apoiaram, e agora, com essas gerações que estão vindo, como tu estás conduzindo e o quanto tu és convidado para participar de palestras de um assunto que está tão atual. Por favor. Pois então, a sucessão é como da sucessão do meu pai para nós, a gente tinha contratado uma empresa para nos apoiar no processo. E assim também quando pensamos, a proposta foi do meu irmão Adair, e assim como nós entramos juntos ao mesmo tempo, nós deveríamos também, uma proposta dele, quem sabe sairmos juntos, né? Aí eu achei que para mim era um pouco cedo, né? Porque eu estava ali com 62, 63 anos. Todo o gás. Né? Todo o gás, né? Decolando de esgoto, né? Mas eles prepararam assim e eu achei que talvez seria o ideal, né? Nós sairmos juntos, né? E daí fizemos um contato com uma nova empresa que tinha ainda remanescentes daquela que fez do meu pai para nós como sócios dessa empresa. A empresa do seu Werner Holzfeld, um sobrenome bem difícil de pronunciar em alemão, né? Mas uma das mais respeitadas no país para consultoria de sucessão. E aí vieram também, né? E eles ficaram 3 anos dentro da empresa também como psicóloga, com reuniões semanais, com pessoas com muito conhecimento na área administrativa, outro com muito conhecimento na área industrial, né? Então atendia todos os principais pontos de uma empresa, né? E aí depois de 3 anos, né, com muito trabalho, muita responsabilidade, nosso acompanhamento dos 3 irmãos, né, chegamos a um momento em que então vamos fazer a transição. E aí foi decidido que foi em 2015. Quando no dia do aniversário de 60 anos da empresa, né? Aí marcamos tudo, né? Só que daí ficou uma condicionante por parte da terceira geração que queriam que eu ficasse de presidente do conselho. Porque aí, então, nesse período foi criado o conselho de sócios, a parte
Toda a estrutura da empresa para quem vai fazer o que e tal, né? Tudo colocado no papel. A governança plena. Governança plena. Esse é o termo exato, né? E aí foi que, então, o pessoal da empresa que estava conduzindo a governança e a sucessão e os novos sucessores decidiram que eu deveria ser o presidente do conselho. E eu tinha me inscrito já, né, antes de passar o bastão, no IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, para começar o curso de certificação de conselheiro, né? E uma das primeiras materiais que eu recebi, foi Deus de novo, né? Dizia que quem tinha sido o presidente sempre tomava a última palavra, tarará, não devia de participar do conselho no primeiro momento, porque não saberia se posicionar provavelmente como acionista, como ex-presidente, iria com isso inibir o crescimento da terceira geração que estava chegando. Eu achei aquilo tão perfeito para o meu momento, né, que eu fiz uma reunião e disse, olha, eu não vou ser o presidente. Ah, não, mas isso é, né, traição, não pode, tu prometeu. E aí o seu Werner interferiu e disse que ele achava que eu estava certo. E aí propuseram para o seu Werner, no primeiro momento, ser o presidente do conselho, no primeiro ano, talvez 2 anos, mas ele aceitou em 1 ano. Eu fico. Mas eu quero deixar bem claro que eu estou presidente. Quem é o presidente do conselho é o Paulo. Ah, é? Então, eles achavam que nesse 1 ano eu iria. Mas daí eu saí do IBGC e fui para a Board Academy, que eu achei mais interessante. Então, eu hoje sou certificado como conselheiro do Board Academy, que para mim as duas são ótimas. Né? Isso é onde? É São Paulo também, São Paulo. sede. E tem vídeos diários de atualização, de conhecimento. E aí tu tem que dar teu parecer, se foi boa a palestra, se não foi, enfim. E aí iniciou a sucessão da terceira geração, né? Com todo esse, eu acho que é imprescindível, né? Um acompanhamento de uma empresa, não simplesmente chegar e dizer agora vai mudar, né? Tem que haver um preparo, né? Eu acho que foi a chave do sucesso da nossa sucessão. Eu quero, inclusive, fazer uma parte aqui, porque eu e o Paulo, nós estávamos conversando aí no intervalo, e ele me disse que o Werner era um senhor alemão, né? Alemão. Falava tudo em alemão. Tudo. E para quem acha que está difícil, que os pedidos não chegam, olha só, ele telefonou para 3 empresas. 2 da empresa nem atenderam o telefone, não atenderam. Então a gente às vezes reclama e não sabe por que está deixando de fazer negócio. E esse seu Werner foi lá, recebeu a ligação logo na primeira chamada e no dia seguinte já estava lá. Então, olha só, a gente tem que pegar esse gancho de que a eficiência é nos detalhes. Por favor. Puxa, perfeito. Eu sempre falo também, né, de que vai no cliente, não pode ficar só falando com o cliente, deixa o cliente falar, para ele não ficar com a impressão que tu vendeu para ele. Ele tem que sentir que ele comprou de ti. Ele comprou. Então, eu sempre... Isso eu acho que o Tiburcio é mestre também, né? Ele não atua não, ele é na área de design. Não, tá parte. Não, falei agora uma coisa, enfim. Não, mas vamos ele lá. também tem seus aprendizados. Com certeza. Com certeza. Vamos lá, então. Então, iniciou o processo e aí terminou 1 ano do seu Werner na presidência e aí eu fiz uma reunião e disse, não, eu não quero participar acho que 1 ano é pouco de eu estar ausente do... E depois foi tão tranquila a sucessão, né? A empresa crescendo, que eu não precisei nem ir pro conselho. Então, meus 2 irmãos no conselho, um sobrinho, né? E a Ana Carolina, a Ana Paula e a Cristine formam o conselho. E tem um consultor externo. Certo. Da área jurídica, que não tem ninguém que tem conhecimento, então... E aí está o sucesso da sucessão, né? Cresceram, tiveram um resultado melhor de todos os tempos no ano passado, né? Então, e aí a gente aprendeu muito nesse processo. Por isso que vem os convites para participar de eventos. Pois é, isso que eu ia te perguntar, porque a gente escuta muito, que isso é uma das grandes dificuldades. Quando eu falei naquele percentual, porque é fato mesmo. É fato. E principalmente, não é nem por falta de condições, é porque é briga mesmo, né? Não, é briga. Eu até digo, né, quando... É verdade, em parte, porque uma empresa que não é familiar deve ser muito mais fácil. Isso também já aprendi, né? Porque
Haviam problemas, mas a gente tinha, nós três, resolvíamos eles tranquilo, né? Mais tranquilo. Mas tanto eles às vezes engoliam um sapo meu, como eu engolia deles, para preservar o quê? A empresa e a família. O equilíbrio, né? O equilíbrio. Isso, que coisa, né? isso é muito incrível. Por isso mesmo, que né? acho que Deus nos abençoou e foi. Então, esses eventos que acontecem hoje sobre sucessão, é impressionante, Jorge, o que tem de empresas familiares e empresas sendo sucedidas, né? Ou se propondo a acontecer a sucessão neles. E nesses eventos, as perguntas são aquilo que nós passamos. O que tu faria nessa situação, naquela? Podia dizer alguma pergunta que cai assim para ti? Por exemplo, Sim, então sempre eram 5 painelistas, né? Eu e mais 4 nesses eventos principalmente os que o seu Werner organiza, porque ele ainda trabalha na sucessão, né? Que idade ele tem? 83, eu acho. Que maravilha. Olha que grande exemplo. E aí ele faz 2, 3 por ano, né? Ele tem evento em Gramado também, uma vez por ano. Aí a gente se apresenta e aí no último evento em Porto Alegre, ali do lado perto do aeroporto, onde fica a delegação do Grêmio, sempre fica ali no... naquele hotel? Sei. Ali que ele fez o último que nós participamos. Tinha 386 inscritos, já sucedendo, começando, sendo preparados para suceder e tal, né? E foram porque todos tinham dúvidas do que fazer e como fazer, né? E aí vem as perguntas, né? Aquele irmão chato que não para, o que faz, né? Conversa com ele, né? Se ele tá chato, talvez ele não tá no lugar que ele não gosta, que ele não tá gostando do que tá fazendo, propõe para ele o Prolabore sem vir na fábrica, se ele atrapalha, ou ver se ele não quer trabalhar numa outra área dentro da empresa, tem que conversar, né? Não brigar logo, né? Até para contextualizar, porque existe uma das coisas que a gente sabe, isso em qualquer atividade, podemos falar até mesmo do próprio orgulho, né? Sim, o ego, né? Ego, esse é o termo, o ego. Por que ele e não eu? Começa por aí, né? Porque, afinal de contas, tivemos os mesmos pais, tivemos as mesmas oportunidades. Eu acho que isso aí atrapalha demais, né? Atrapalha muito, mas tu me lembraste do mais importante, que eu não... Quando, então, eu deixei a presidência, era para mim indicar um novo presidente. Aí eu disse, olha, eu decidi não participar do conselho por atrapalhar, talvez, o crescimento de vocês, né? Abrir mão de um monte de coisa, né? Mas eu também não vou indicar o novo presidente. Vocês hoje são as 3 que estão na empresa, mas na época tinha mais 2, né? Mas eles são acionistas ainda, mas um filho do Adair tem criação de gado, plantação, reflorestamento, e ele trabalhou dentro da empresa, mas chegou um dia e disse, eu não quero mais, né? E o outro, o filho do Tiburcio, se dedicou a outras áreas também, né? Então, eles não era só as 3, eram 5. 5. Eu disse, se eu for indicar presidente, e for por eventualidade indicar uma filha minha, aí acontece o ego que tu falasse, né? Por que o Paulo indicou uma filha dele, não indicou? Ali também Deus me abençoou muito, né? Eles escolheram entre eles. A Ana Carolina disse, pai, eu não podia porque eu viajo muito para pesquisa de moda. A Ana Paula, pai, eu não teria tempo de ser presidente, a parte financeira e pessoal me absorve muito. Ficaram as 2 olhando para a outra vez. E os meninos não queriam, né? Porque eles já tinham uma previsão de eventual saída, né? Aí ficou a Cristine, que era mais interna, porque ela cuidava do marketing da empresa, né? E aí ficou também bem distribuído, né? Que coisa interessante. Foi uma coisa que eu acho que tem... Isso vamos falar um pouquinho da genética, sei lá o que é, porque os 3 irmãos também, de comum acordo, definiram, e com elas também. Mas uma das perguntas mais interessantes que venha nesses eventos é herança de funcionário antigo, né? O funcionário antigo pega e leva pro chefe, pro diretor anterior, pula por cima da nova gestão, né? Eu imagino. Isso é uma coisa, isso é terrível, né? E acontece, né? Acontece, e pela pesquisa que a gente tem, causa muito transtorno, né? Então, o
que faz? Manda embora eles perguntando, né? Manda embora esses empregados antigos. Digo, olha, faz uma coisa. Isso é uma pergunta que veio para mim. Analisa se ele está se pagando. Se ele está se pagando, vale a pena tu ficar com ele. Mas aí tu tem que chamar ele e dizer para ele que de hoje em diante não é mais levar lá no meu pai Almiro, né? Vai trazer para mim, né? Então, Que isso também não é um caminho para ele assim receber isso, afinal de contas, eu tô lá com o teu pai desde o início. Como é que eu vou olhar para ti? Não, mas aí a gente combinava com o meu pai, né? Claro, claro. Então, e aí vai. Aí o outro, briguei com meu irmão, chegamos a pegar no soco, o que faz, né? Assim, perguntas. E aí, um caso de uma painelista, um falou que teve que pedir para o irmão se retirar da empresa, né? E o irmão se retirou. E o outro caso foi de uma empresa que eram 3 irmãos, era uma mulher e 2 irmãos, 2 homens, né? O pai passou a empresa para eles e deu a presidência para a irmã, que era a mais velha. E aí disse que ela realmente tinha condições de ser a presidente. Não é porque era mulher que não deveria ser. E muito interessante, né? E aí ela casou e trouxe o marido para dentro da empresa. E começou a ficar... Disse que era todo dia um problema com os irmãos e o marido dela. O que eu tive que fazer? Eu tive que escolher a empresa. Meu pai confiou para mim e não quero dizer que vai terminar meu casamento, mas meu marido vai ter que sair, eu tive que demitir meu marido. Então são escolhas, né, que tu tem que fazer. E preservar, né? Eu acho que engolir uma coisa aqui e outra ali, né? Mas quando essa senhora falou que ela teve que demitir o marido dela... Não deve ser fácil, né? Não é fácil, né? Paulo, tu sabe que a gente teria tanta coisa para conversar de uma maneira tão leve como nós estamos fazendo, mas chega um determinado momento, até para ter o gostinho de querer mais, numa outra oportunidade a gente poder retomar esses assuntos, tá? Eu vou te fazer um pedido para ti. Dentro de tua experiência, nós vamos ter 1 minuto para tu dar o teu recado. Esse recado que possa chegar nas pessoas que não estão passando por isso, mas são empreendedores, que em algum momento poderá chegar isso. E que eles possam acreditar que, mesmo trabalhando em família, com todo o afinco, sempre tem uma forma de ter uma sucessão saudável. Portanto, para aquela câmera central ali, essa aqui, desse canto aqui, essa aqui. Ali, tá. Isso. Dê o teu recado, por favor. Pois então, o recado é de que empresa familiar não é à toa que o índice de sobrevivência delas é 5%. É difícil, mas basta querer, né? Querer acreditar nos que nos antecederam, né? E confiar nos que vão nos suceder. E o recado mais importante, eu acho que tem, é que saibam se comunicar, se compreender uns aos outros, né? E existem dentro dos que vão suceder habilidades diferentes, umas mais fáceis, outras mais difíceis, mas se tu não consegue te fazer respeitar pelo teu sucesso ou pelo teu que tu estás fazendo, faça pelo teu esforço, né? Seja esforçado, que seja aquele que quer crescer na vida e perpetuar uma empresa, que não tem coisa mais bonita do que isso, né? Recado dado. Maravilha, Paulo. Olha, novamente quero muito te agradecer a tua participação e agora, nesse momento, as tuas considerações finais. Muito obrigado por ter participado e ter aceito o meu convite. Considerações finais são de satisfação, né? Porque realmente fluiu muito fácil, né? A nossa conversa, e espero que alguém que vá nos assistir, né? Que possa ter talvez até alguns problemas que nós citamos, né? E que saiba resolvê-los da melhor maneira possível, né? E te agradecer mais uma vez pelo convite e a todos que vão assistir, que realmente desfrutem do Que maravilha. negócio. Ótimo. Paulo, juntamente comigo para aquela câmera central agora, nós vamos despedir, desejando a todos vocês um excelente quarta-feira, um resto de semana ainda mais maravilhoso. Nunca esquecendo que na próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na Vale TV, programa É Negócio. Estejamos em paz
estejamos com Deus. Certo, Paulo? Amém. Certo. Um abraço e muito obrigado pela audiência.